Número 3, inserção dos anais. Vereador André Agni Domingues é o autor. Requer que seja inserido nos anais da Câmara de Vereadores de Santa Maria o texto onde tudo que se planta cresce, publicado no Jornal Diário de Santa Maria, nos dias 9 e 10 de março de 2019, página 4, coluna Opinião, de autoria do ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Eros Roberto Grau. Requerimento à disposição na diretoria legislativa. Algum vereador para discutir? Vereador André Domingues, por tempo de 10 minutos. Senhora presidente, vereadora Cida, senhora vice-presidente, vereadora Luci Tia da Moto, nossa professora, senhor Alexandre Vargas, demais colegas vereadores, ao público que nos assiste. Eis um reconhecimento à literatura social e jurídica brasileira. A solicitação de inclusão de um texto do ministro Eros Roberto Grau, e o que ele significa, o que ele diz e o que ele estimula a desvelar no seu texto. Eros Roberto Grau, tive a satisfação de conhecer, ainda no meu período acadêmico, nos anos 90, sempre uma referência no estudo do Estado, das instituições e dos temas mais atuais da sociedade brasileira. É um jurista, advogado, ex-magistrado, brasileiro, que honrou as cadeiras do Supremo Tribunal Federal. Nascido aqui em Santa Maria, consultor da bancada paulista da Assembleia Nacional Constituinte, em 1998, professor da USP, doutor pela USP, professor da Federal de Minas Gerais, Federal do Ceará, professor da Fundação Getúlio Vargas, escreveu obras como Direito Urbano, já em 1983. O Constituinte, a Constituição que teremos em 1985, licitações e contratos administrativos, em 1995, o direito posto e o direito pressuposto, em 2014. Para não enumerar todas as instituições que deu aula e todos os livros que publicou, me reporto aqui a este texto, com o chamado Onde Tudo que se Planta Cresce, e nos ensina a música gaúcha, com Leonardo, o que mais floresce é o amor. Mas ele traz nomes significativos para a cultura, para a ciência jurídica, para as artes, para a poesia. Começa remetendo o leitor à compreensão do continente do Rio Grande, na obra de José Honório Rodrigues, saudoso integrante da Academia Brasileira de Letras. Cita Telmo de Lima Freitas e faz referências à tertúlia, à Califórnia da canção nativa uruguaiana, a tertúlia, patrimônio nosso aqui de Santa Maria, que nós vivemos nos anos 80, cantando, veteranos, Recuerdos da 28, pessoas como Maria Leuda Silva, autores, compositores, poetas. Aqui o elogio, Dr. Ovidio Maier, da sua qualidade, nas suas composições, o que representa a citação e o que remete a ela. Lupicínio Rodrigues, autor de Esses Moços, se acaso você chegasse, Felicidade, Nervos de Aço, Vingança. Quem não ouviu Lupicínio? Raul Wangler, músico e compositor. Simões Lopes Neto. E aqui destaco já e recomendo a leitura do Caderno Viver, Velho Gaúcho com Fôlego de Guri,
escrito por Patrícia Lima, no Jornal do Comércio, 3, 4 e 5 de agosto, mas recomendo a leitura especialmente da obra Lendas do Sul, com notas de Carlos Reverbel, jornalista que trabalhou aqui no Jornal A Razão, casado com Olga Reverbel, referências nacionais na cultura, e a história deles na luta por direitos fundamentais. Fala em Augusto Maier, Manuel Bandeira, Felipe de Oliveira, Sotero Cosme. E diria, dos juristas, destaca e remete à lembrança dos maiores que conheci em território gaúcho e que servem de exemplo para toda a escola brasileira. O primeiro, Rui Cirne Lima. Ouvi Celso Antônio Bandeira de Mello, palestrando em 2010 no Tribunal de Contas do Estado, confessar que o seu pai, Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, disse: Celso, se queres conhecer o direito administrativo, tens que estudar Rui Cirne Lima. E trago aqui duas referências dele. A primeira, que aprendi com o irmão Gelásio: a regulação jurídica do meu supõe uma regulação do eu, de quem o meu é mera extensão. A regulamentação jurídica do meu patrimônio, dos meus bens, das minhas garantias constitucionais, pressupõe uma regulação do eu, do sujeito, da pessoa, porque o sujeito vem antes do objeto. E o ensinamento dele nesta frase, humana, oportuna, legítima, autêntica, nos remete a essa compreensão. Ainda, um ensinamento que deve ser compreendido pelos legislativos e especialmente pelos executivos, pelo poder executivo, pelos administradores. Diz Rui Cirne Lima: o que deve nortear as ações do agente político é a finalidade do Estado, não a vontade do seu agente. Aí o princípio da impessoalidade, da finalidade, ensinamentos de Rui Cirne Lima. E o Eros Grau traz este reconhecimento, este nome, neste texto. Aos que não conhecem, recomendo o estudo. Princípios Constitucionais Administrativos, de Rui Cirne Lima. A compreensão do servidor público por Rui Cirne Lima. Um patrimônio moral que nós gaúchos podemos contar que nasceu aqui. A compreensão da finalidade do Estado. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Reduzir as desigualdades sociais regionais. Mas cita ainda Eros Grau, neste texto que reproduz o orgulho de ser gaúcho e que dispõe que neste solo, nesta terra, tudo que se planta dá. E a gente planta com amor e colhe amor. Faz referência a Carlos Maximiliano, o nome da hermenêutica jurídica brasileira, o nome da compreensão do processo civil brasileiro. Carlos Maximiliano, quem ensina que por trás de cada objeto existe um sujeito, e eu tenho que compreender as peculiaridades dos sujeitos para compreender as instituições, as estruturas, as formas. Mas Carlos Maximiliano tem um comentário na sua Constituição comentada de 1946, que muito nos ensina, falando ele sobre o princípio da legalidade. A legalidade é um escudo protetor das liberdades individuais e coletivas. A legalidade vem para proteger o cidadão da arbitrariedade do Estado. E a legalidade sempre é antecedida por uma culturalidade. O Rechtsstaat, o Estado de Direito, é sempre antecedido por um culto ao Estado, que lhe dá sentido, valor, legitimidade. E qual é a cultura que nós temos no Estado? Que reproduz em casas parlamentares como esta,
uma nova legalidade, hoje voltada à questão ambiental, hoje voltada à questão da sustentabilidade, da resiliência. Carlos Maximiano é um nome que o professor Eros Grau nos remete a compreender e a multiplicar. Porque quem conhece a obra de José Honório, Simões Lopes Neto, Carlos Maximiliano e Rui Cine Lima, escreve pérolas como esta, que merecem a inserção nos anais da nossa casa. Meu muito obrigado. Algum vereador mais para discutir? Vereador Ovídio, por tempo de 10 minutos.